Boa tarde, eu sou a professora Maria Emília e hoje nós vamos trabalhar com aplicações das derivadas, que é o estudo dos máximos e mínimos de uma função e o esboço do gráfico dessa função. Então vamos ao exemplo. Representar no sistema cartesiano o gráfico da função de Gauss, cuja equação é e elevado a menos x2. A curva de Gauss é uma curva muito famosa, com aplicações inclusive nas probabilidades. Então, por isso eu escolhi a curva de Gauss. Então, primeiro passo para a gente construir o gráfico, determinar o domínio. E o domínio é R. Qualquer número real eu posso substituir aqui no lugar do x. Segundo passo, nós vamos calcular a derivada. Derivada primeira. E a derivada primeira, se y é igual a e elevado a u, y' é igual a u' e elevado a u. Então, y' vai ser u é igual a menos x2. U' é menos 2x vezes e elevado a u, menos x2. No terceiro passo, nós vamos fazer o estudo do sinal EDS da derivada. Aí a gente observa que aqui eu vou chamar uma função aqui de g, essa função aqui de h. Então eu quero analisar o sinal desse produto aqui. Como h é igual a e elevado a menos x2, h é sempre positivo. Então h é maior que zero para qualquer x. Agora a outra função é uma reta que passa na origem e ela é inclinada para a esquerda, já que o a é negativo. Positivo, negativo. Então, o estudo do sinal da derivada aqui é origem, positivo, negativo. Agora nós vamos ao terceiro passo, que é o crescimento, o estudo do crescimento da função. Crescimento barra decrescimento da função. Onde a derivada é positiva, a função é crescente. Função crescente. Então, à esquerda do zero, função crescente. À direita do zero, função decrescente. Então, se ela passa de crescente para decrescente, eu tenho aqui, então, um ponto de máximo, que é o que a gente vai fazer na letra, no passo número 5, que é determinar pontos de máximo ou de mínimo se existirem. Então, x igual a zero é a abscissa do ponto de máximo, e o ponto de máximo é zero, aí elevado a zero é 1. No sexto passo, nós vamos fazer o estudo da concavidade da função. Para isso, nós vamos precisar da derivada segunda. Então, se y' é igual a menos 2x é elevado a menos x2, y duas linhas vai ser derivada da primeira menos 2 vezes a segunda é elevado a menos x2, mais a primeira menos 2x vezes a derivada da segunda, menos 2x é elevado a menos x2. Então, y, duas linhas, eu vou colocar em evidência o e elevado a menos x2. Aí vai ficar assim, menos 2 mais 4x2. Então, observem que é o produto de uma função vezes a outra, f vezes g. A primeira é a função exponencial, sempre positiva para todo x. A segunda é uma parábola.
Então, G é igual a 4x2 menos 2. A raiz, se eu igualar a zero, 4x2 igual a 2, x2 igual a 2 quartos, que é 1 meio, x é igual a raiz de 1 meio, que é igual a 1 sobre raiz de 2, racionalizando vai dar mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos fazer o estudo do sinal da derivada segunda. E essa parábola é côncava para cima, raiz menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Parábola com concavidade para cima, negativo, positivo, positivo. Implica, então, que o sinal do y duas linhas e a concavidade, onde y duas linhas é positivo, concavidade para cima, onde é negativo, concavidade para baixo, onde é positivo, concavidade para cima. Aí nós vamos ter, então, no sétimo passo, o PI, os pontos de inflexão, que vai ser menos raiz de 2 sobre 2, e calculando a imagem, substituindo lá na função, a ordenada é elevada a menos meio. E o raiz de 2 sobre 2, a ordenada também é elevada a menos meio. Agora falta só a gente calcular, não tem a assíntota vertical porque o domínio é R. Então vamos ver se tem, o oitavo passo é o cálculo das assíntotas. Se existirem, mas no caso só vai ter, nós vamos olhar se vai ter assíntota horizontal. Então o limite, quando x tende a menos infinito, de E elevado a menos x2, tanto para menos infinito quanto para mais infinito, esse limite vai tender a zero. Então, y igual a zero é a assíntota horizontal, que é o eixo x. Então, o gráfico, ele vai ficar assim, no seguinte aspecto. Não dá para fazer aqui não, vou fazer os eixos de novo. O gráfico, ele vai assumir o seguinte traçado. No ponto 0,1 eu tenho um ponto de máximo. Nos pontos menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, eu tenho ponto de inflexão. E a imagem é elevada a menos meio, e E elevado a menos meio é aproximadamente 0,6. Mais ou menos por aqui. E a assíntota é o eixo X. Então, o comportamento da curva de Gauss, nós vamos marcar aqui os pontos de inflexão. E já podemos, então, traçar a curva de Gauss. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.